Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade aos estudos, abordagem da obra Em Torno do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Homem. E Pedro de Camargo inicia dizendo: penso que o homem é uma obra perfeita e nem pode deixar de sê-lo, uma vez que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Pedro de Camargo já nos oferece de cara aqui uma reflexão muito profunda. E temos que fazer aquela distinção, meu caro ouvinte, entre espírito e matéria. Essa imagem e semelhança de Deus da criação não é na matéria, mas sim na essência, no espírito, na centelha divina, nas propriedades naturais que todos podemos desenvolver, portanto, todos somos iguais. Há uma equivalência na criação divina. Da onisciência aliada à onipotência, não provirão obras falhas e defeituosas. Cumpre, porém, notar que as obras de Deus são vivas. Ora, onde há vida, há movimento e crescimento. Então, sendo o Pai Celestial a inteligência máxima e suprema do universo, com o poder do amor da criação, dele não poderá vir senão condições perfeitas de estruturas da sua obra. Cumpre, porém, notar que essas obras são vivas, ou seja, há vida associada à matéria. Deus criou a tudo. A excelsa sentença do Gênesis: crescei e multiplicai-vos, encerra o segredo da vida, uma vez que não nos atenhamos apenas ao sentido literal daquelas palavras. Crescer e multiplicar não se refere somente ao número ou à quantidade, mas também, particularmente, à qualidade. Naquele simbólico sopro que Deus infundiu à argila, encontra-se o dinamismo vital que vem da eternidade e marcha para o infinito. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Antigo Testamento, o livro Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então veja aqui a alegoria da criação estabelecida no Antigo Testamento, no livro Gênesis, onde temos todas as propriedades materiais, todos os elementos químicos que existem na Terra, também existem no corpo. E também no perispírito, meu caro ouvinte, que tem a condição favorável, através da associação com o fluido vital, estabelecer a vida. Então é preciso que haja essa identificação material do globo em que estamos encarnados para podermos nos associar à matéria, intelectualizar a matéria e fazer conexão com ela para o sustento natural das nossas vidas enquanto estamos encarnados. Então, o barro representa toda a estrutura material equivalente à associação dos elementos para que haja então essa conexão e a vida que foi nos dada por esse sopro, ou seja, o fluido vital, o duplo etérico
que é a estrutura de energia que vai nos sustentar enquanto estamos encarnados. É como se fosse uma pilha que vai determinar o tempo da nossa existência aqui associada à matéria na condição de encarnados. E no capítulo 12 do livro A Gênese de Allan Kardec, nós temos o título Gênese Mosaica, subtítulo Os 6 Dias, o Paraíso Perdido. Os 6 dias, no item 11, Allan Kardec escreve: Moisés está mais na verdade quando diz que Deus formou o homem com o aluvião da terra. A ciência nos mostra, com efeito, que o corpo do homem é composto de elementos retirados da matéria inorgânica, se não dito um limo da terra. Matéria inorgânica, meu caro ouvinte, é toda aquela que não é formada basicamente pelo elemento carbono, porque o fluido vital, a vitalidade, está associada ao elemento carbono. Então a matéria inorgânica constitui-se de todos os minerais, todos os elementos que estão no corpo físico de carne, também existem na terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se a tomarmos ao pé da letra, mas profunda pelo sentido. Temporal vou mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, seu igual, por consequência, ante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser sujeita e tratada como pessoa objeto, saída de sua própria carne. A imagem da igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente, do mesmo barro. É para dizer ao homem que ela é sua igual e não a sua escrava, que ele deve amá-la como uma parte de si próprio. Então veja a visão da equivalência. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. O corpo físico de carne é uma estrutura cuja função estabelece uma experiência específica, mas nada difere na sua constituição uma da outra. Portanto, somos todos iguais perante Deus. Precisamos viver com o respeito, com a propriedade de nos colocarmos no lugar do outro, quando assim procedermos nas nossas escolhas e nas nossas ações. E no item 12 dessa mesma obra, Allan Kardec continua: para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, esta criação miraculosa e instantânea tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca a mais significativa do poder de Deus. Qual pintura de fato mais sublime e mais poética deste poder que estas palavras? Deus disse que a luz se faça, e a luz se fez. Deus, criando o universo por realização lenta e gradual das leis da natureza, ter-se-ia parecido menor e menos poderoso. Era-lhe preciso algo de maravilhoso, que saísse das vias ordinárias. Senão, teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e racional da criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Os homens primitivos são como as crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual, que comporte sua inteligência. Atualmente que estamos esclarecidos pelas luzes da ciência, revelamos os erros materiais do relato de Moisés, mas não o censuramos por ter falado a linguagem do seu tempo, sem o qual não seria nem compreendido, nem aceito. Então é assim, meu caro ouvinte. Deus criou
todo o universo, criou todos os orbes, todos os sistemas, todas as galáxias. E já está comprovado que o universo está em expansão, o que significa que Deus cria incessantemente. Deus também cria espíritos, mas não estabelece com uma forma instantânea essa criação. Há todo um processo natural de elaboração em milhões e até bilhões de anos. Então, esses dias da criação, da existência, ou da elaboração do orbe terrestre, ou do sistema solar, na verdade representam eras ou períodos de milhares de anos. Então, foi necessário que Moisés estabelecesse uma ideia do Criador como sendo diferenciada de Deus em relação aos homens, para estabelecer a sua superioridade. Mas hoje a ciência está comprovando que toda essa estrutura relativa estabelece uma condição paulatina, ou seja, gradual, lenta, obedecendo às estruturas da perfeição dessa mesma criação. Isso não torna Deus igual ao homem, pelo contrário, mostra que existe um planejamento, mostra que existe uma estrutura, uma formação da sua vontade, o uso da sua vontade para a criação. E quando temos escrito Deus disse, também sabemos que a criação estabeleceu-se pelo uso da frequência sonora, da ordem de Deus, de sua expressão de vontade, através dos mistérios da criação, que nós ainda não temos condição de alcançar. Mas estabelecemos, então, essa teoria científica para termos a fé raciocinada. Então, o Espiritismo vem nos trazer o convite à razão, meu caro ouvinte. Espiritismo é doutrina que se concebe através do uso da razão. Não do nosso personalismo, não da nossa pequena experiência, não da nossa condição de opinião estreita, da nossa oportunidade de raciocínio, mas de todo esse conjunto oferecido dos mensageiros celestes. E Pedro de Camargo continua: para a frente e para o alto. Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Os defeitos e prejuízos humanos atestam, portanto, não a imperfeição da obra, mas apenas o estado atual de acabamento em que a mesma se encontra. Vamos continuar abordando o capítulo O Homem já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. O título de hoje é O Homem, mais precisamente, meu caro ouvinte, a estrutura física, inorgânica, retirada do próprio barro da terra, cuja metáfora estabelece o conjunto de semelhança de todos os elementos e a apropriação do veículo natural, físico, perispiritual do espírito, associado ao corpo, para interagir com essa matéria, para intelectualizá-la, para que possamos sorver desse conteúdo valores energéticos na alimentação, na respiração,
na comunhão dos pensamentos com o Pai Celestial e todo o seu amor. Sim, meu caro ouvinte, o pensamento também é alimento. A matéria mental também estabelece recursos necessários à manutenção da plenitude, da saúde mental, do equilíbrio, da serenidade, do sentido para viver, que precisamos com essas diretrizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, mostrando essa equivalência entre todos nós. Somos todos iguais perante Deus. E antes de sermos homens ou mulheres, somos seres espirituais. Somos espíritos, tendo essa oportunidade transitória do uso de um corpo de carne como empréstimo para vivenciarmos a experiência terrena. E Pedro de Camargo continua dizendo que o homem não é uma estátua modelada e acabada pelo buril do estatuário. O homem é obra viva, inteligente e consciente de si própria. A estátua nada sabe de si mesma. Sua forma, seus contornos, suas linhas e suas expressões são fixas, imóveis, inertes. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. A pergunta 361, elaborada por Allan Kardec. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos respondem, são as do Espírito, nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então veja, meu caro ouvinte, os caracteres morais não pertencem ao corpo físico de carne, mas ao Espírito. Subpergunta A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então não existe na essência a individualidade totalmente má, mas uma obra inacabada, uma imperfeição a ser estabelecida, ressignificada, reformulada, e todos somos seres conversíveis. Não existe o mal eterno e não existe esse ser criado pelo homem responsável por todo esse mal, o demônio. A pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados, ou seja, meu caro ouvinte, sem juízo, e levianos? São indivíduos estúrdios, ou seja, que não apresentam consideração. São maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Questão 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, e de outro modo, vô-las teriam comunicado. Então os espíritos, na verdade, somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Os desencarnados têm as mesmas características dos encarnados enquanto estavam na experiência terrena. Não há nenhuma modificação radical na desencarnação. Somos os mesmos após a desencarnação. 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, toda a conquista moral e toda a conquista da qualidade também da inteligência se refere ao esforço que empreendemos enquanto estamos a caminho. Nada é dado gratuitamente.
senão pelo nosso esforço, encontrando as adversidades e sabendo tirar proveito de todas elas, realizando o progresso em ambos os sentidos. E a questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então veja que pergunta interessante. Quantos apresentam inteligência desenvolvida, mas ao mesmo tempo apresentam vícios, desvarios morais nas suas escolhas, falta de caráter e qualidade na convivência e todas as paixões estabelecidas através de escolhas que realizam? E os espíritos respondem: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, e então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras terão sempre associações com individualidades do mundo espiritual que potencializam as nossas escolhas. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Ou seja, meu caro ouvinte, em uma encarnação o espírito desenvolve a inteligência e uma outra desenvolve os valores morais. Dificilmente o espírito encarnado consegue estabelecer essas duas vertentes. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: o supremo artista não age assim, e infunde vida às suas obras. E estas, uma vez vivificadas, se agitam, crescem, sobem e transcendem, aperfeiçoando-se e aprimorando-se sempre. O homem mesmo há de colaborar com Deus na obra de seu crescimento e de sua evolução. Na verdade, somos co-criadores de Deus. Daí o mérito e o demérito de cada um. De outra sorte, o homem não teria consciência do seu valor, nem estaria aparelhado para realizar o ideal de felicidade que constitui o supremo alvo da vida. À medida que ele se vai aperfeiçoando, melhor irá refletindo a divina imagem a cuja semelhança foi criado. Só em Jesus, o sublime, o caráter adamantino, o paradigma da perfeição, podemos ver a imagem de Deus refletir-se em sua pureza e excelsitude. Por isso ele pode dizer com autoridade: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então é assim, meu caro ouvinte, somos criaturas divinas, a sua imagem e semelhança, mas para refletir a sua luz, precisamos do progresso espiritual. E por enquanto, só temos por referência o próprio Mestre Jesus. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Mateus, capítulo 18, versículo 11. Eis a missão de Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Ter o melhor representante divino para termos como exemplo, para termos como guia da humanidade. Seus ensinamentos, a sua luz, o seu amor, a vontade executada fielmente do Pai, sendo médium de Deus, fazendo com que, ao nos depararmos com Ele, também possamos ter a noção de toda o quilate da luz de Deus refletida no seu amor, na sua luz. Quando Ele diz: quem me vê a mim, vê ao Pai, está dizendo que faz a vontade legítima do Pai e reflete a sua luz para nos alimentar, para nos dar sentido para viver, para nos fortalecer no bem, para comungarmos com toda essa fonte inesgotável e que todos nós possamos aurir para tirar proveito
de valores do exercício do bem, de forma a vivermos com equilíbrio, com lucidez, com saúde mental, com plenitude, com oportunidade de desenvolver os valores morais que vão nos libertar de todo o mal na medida que qualificamos o nosso livre-arbítrio pelo esforço então alcançado por mérito de cada um dentro de todo o progresso que poderemos realizar a partir do uso dos nossos interesses e vontade nesse sentido. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.